de quem produz. Há 104 anos, a Acirp impulsiona negócios, conecta pessoas e transforma oportunidades em resultados reais. Com soluções financeiras inteligentes, você tem mais crédito, mais economia e mais velocidade para o crescimento da sua empresa. Planos de saúde e clube para quem cuida da sua equipe e valoriza quem faz seu negócio acontecer. Eventos e redes de negócios que abrem portas e colocam você no centro das melhores conexões. Espaços modernos e versáteis para reuniões, treinamentos e grandes eventos. Formação e recrutamento sem burocracia para equipes mais fortes e produtivas. Tecnologia e certificações que garantem agilidade e confiança para a sua empresa. Acirp, 104 anos apoiando quem empreende. Unidos pelo mesmo propósito. Uma parceria que vai além da medicina. Nossa missão? Salvar vidas. O nosso compromisso é com as pessoas. E nosso objetivo? Democratizar o acesso à saúde de qualidade. Com inovação e crescimento contínuo, transformamos mais que a saúde. Transformamos vidas. Cuidar de pessoas é o que nos une. Quem está ao seu lado nos momentos mais importantes da vida? Mais do que estar ao seu lado, estamos sempre presentes, pois parceiro é aquele que está sempre junto. É em quem a gente confia ter por perto em todos os momentos. Há mais de 75 anos sonhamos e construímos juntos com os nossos clientes, parceiros e colaboradores. Uma história de evolução que se renova e se transforma com inovação e tradição. Compartilhamos a caminhada e chegamos mais longe. E nos tornamos especialistas em projetos de vida. O parceiro na realização dos seus objetivos pessoais e profissionais. Ser o parceiro de cada passo, dos que já foram dados e dos que ainda virão. Seja qual for o seu próximo passo, estaremos lá. Rodobens, o parceiro do próximo passo. O ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem conta. Todos os dias a vida desperta em pequenas histórias. Histórias que nascem no silêncio da manhã. Em cada gesto de cuidado, em cada olhar, em cada sorriso, descobrimos o que realmente importa: o amor, a esperança, a presença. A odontologia está além do tratamento. Ela transforma vidas, abre caminhos, cria novas lembranças. Porque todo sorriso é um convite para celebrar a vida. Você é um agente de transformação através da saúde e sorrisos. Uniodonto. O nosso sorriso é único. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao auditório da Acirp, essa nossa casa. É uma grande satisfação receber cada um de vocês para mais uma noite de troca de conhecimento. Esse, pessoal, é o 4º encontro de um calendário desenhado especialmente dentro da diretoria dos núcleos multissetoriais da Acirp. Uma programação que começou lá no primeiro trimestre desse ano e que se encerra no mês que vem, fechando esse ciclo de 2025. Hoje, nós vamos mergulhar num tema que certamente impacta todo mundo que está aqui presente, que é como identificar esses indicadores para termos assertividade. Nessa imersão, esses nossos convidados para lá de especiais vão nos ajudar a entender como revelar e como interpretar esses indicadores financeiros e mercadológicos para maximizar lucros, reduzir riscos e antecipar as tendências que estão moldando o mercado
agora e no próximo ano. Para conduzir esse conteúdo, nós convidamos 2 especialistas que são referência quando o assunto é tomada de decisão baseada em fatos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, nossos associados, empresários e demais convidados. Para a gente iniciar, sem mais delongas, esse nosso encontro, eu convido o diretor dos núcleos multissetoriais da CIRP para que possa fazer a sua saudação, Nelson Neves. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, como o Bruno bem disse, a nossa casa nova. Esse está sendo o nosso 4º encontro, promovido pelos núcleos setoriais. E quando a gente pensou lá no começo do ano, do que a gente podia fazer para atender o nosso nucleado, atender o nosso associado, a gente pensou em trazer assuntos que fossem relevantes, assuntos que pudessem ir direto ao ponto e que a gente pudesse ter conhecimento, ter capacitação e poder aplicar diretamente no nosso negócio. Então, foram 3 assuntos bem interessantes ao longo dessa jornada, e hoje, mais uma vez, como também muito bem dito, temos 2 especialistas aqui para poder falar para a gente sobre um assunto bem relevante e bem importante, e que, mais uma vez, a gente pode sair daqui aplicando no nosso negócio. Falando um pouquinho o que é um núcleo multissetorial, nós hoje somos em 13 núcleos aqui na CIRP, a CIRP que é a voz de quem produz, a voz que ecoa quem produz. E a gente pensou em fazer o quê? Agrupar essas empresas em segmentos afins, de forma que a gente pudesse discutir as nossas dores dentro de um ambiente seguro, falar sobre os nossos problemas de uma forma aberta, porque a gente vai estar com os nossos pares ali, e perceber que existe uma possibilidade da gente ter um crescimento, da gente ter um aprendizado com aquele que tem mais experiência do que a gente. Então, essa é a essência de um núcleo. Então, desde já, eu faço um convite para você, se você, primeiro, se você não é associado, que você possa conhecer um pouquinho mais sobre a CIRP, se associar. Se você já é associado e não faz parte de um núcleo, eu te convido para que você identifique qual um núcleo que você possa estar sendo inserido e venha participar de uma reunião junto com a gente. Eu acho que você vai se surpreender e você vai ver que dentro aqui de casa, dentro de Rio Preto, a gente tem uma instituição séria, trabalhando bastante para que a gente possa crescer, que a gente possa produzir e fazer com que a nossa cidade cresça cada vez mais. Eu espero que vocês aproveitem esse evento. Como foi dito, são 2 pessoas especialistas que vão estar falando aqui com a gente e que a gente possa ter uma excelente noite. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Nelson. Dando continuidade, então, convido nesse momento para que possa fazer a sua saudação a vice-presidente da CIRP, Daniela Brandi. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui representando o nosso presidente, Jean Dyer, não pôde estar conosco, mas vim aqui dizer do quanto nós cumprimos com o nosso propósito quando a gente escolhe estar na CIRP, fazer parte dessa casa, que é poder trabalhar através da capacitação, e não tem outro caminho, e nós hoje não temos escolha em querermos nos capacitar ou não. Não tem outra forma de nós permanecermos no mercado de trabalho que não seja através da capacitação. Nós temos investido muito nesse pilar e a gente tem visto que isso tem revertido positivamente. Vocês voltam, vocês assistem e vocês contribuem dizendo para nós que caminho a gente pode tomar para ajudá-los cada vez mais. Nossos 3 pilares: capacitação, rede de contato, porque quando vocês estão conosco aqui, quando vocês estão nos núcleos multissetoriais, vocês conseguem trocar boas práticas, vocês conseguem conhecer do negócio do outro e aí corrigir o seu através disso, e isso é fantástico, e é num café, é num encontro que vocês conseguem fazer essa mudança de chave. E a representatividade. Somos 5.000 CNPJs e, através disso, a gente consegue negociar benefícios, negociar vantagens, negociar planos que, de outra forma, a gente não conseguiria oferecer a vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês aproveitem muito o encontro de hoje. Quem não pôde estar conosco nos 3 anteriores, nós temos no nosso canal do YouTube
E eu recomendo que vocês assistam. Foram eventos muito interessantes e que somaram muito para nós, tá bom? Boa noite para vocês. Muito obrigado, Dani. Bom, sem mais delongas, então, vamos à razão de estarmos aqui nessa noite. Brevemente, quero apresentar os nossos convidados antes de chamá-los ao palco. David Borges é CEO da Prospecta Digital e da Cubo Suite, diretor de comunicação, marketing e eventos da CIRP, especialista em marketing digital de alta performance. David alia paixão por empreendedorismo a métricas claras para estruturar processos digitais que geram resultados concretos. Luciano Impastaro é doutorando em Ciências Sociais e Ciências Empresariais, mestre em Estratégia Empresarial e líder de operação regional no Sebrae São Paulo. É membro também do movimento Startups Rio Preto e co-manager do Google Business Group e diretor do Centro de Estudos Econômicos. Portanto, senhores, sejam muito bem-vindos. O palco é de vocês, David Borges e Luciano Impastaro. Alô. Oi, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom demais estar com vocês. Sejam bem-vindos. É sempre um prazer falar com quem tem interesse em fazer com que os seus negócios, que as suas empresas continuem crescendo, né? Hoje o nosso papo aqui com vocês é justamente sobre isso, sobre alguns indicadores e sobre como esses indicadores podem dar um pouco de tração para o negócio de vocês. Afinal de contas, nosso próximo encontro é sobre planejamento estratégico, né, Dani? Então, hoje nós queremos falar sobre alguns indicadores que podem dar um norte para vocês e que vem dando um norte para diversos empresários com os quais a gente conversa todos os dias. Luciano, através do Sebrae, eu, através de onde eu trabalho, enfim. E nós acompanhamos esses indicadores quase todos os dias. E a gente vê o quanto eles são importantes. Falar sobre mercado e falar sobre indicadores corporativos está no nosso sangue. Luciano, quer falar um pouquinho sobre indicadores para abrir para a galera? E lembrando, né, gente, que esse é um papo legal, não é comum a gente ter duas pessoas em palco conversando, né? É sempre muito mais complexo ali. Mas hoje o nosso papel aqui é justamente somar essa característica, né? Todo o conhecimento de Luciano, tudo que a gente vive hoje no nosso dia a dia, para poder somar e entregar isso a vocês de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais fluida. Valeu, David, obrigado. David, se você quiser segurar ele aqui por enquanto. Ó. Obrigado. Pessoal, primeiro, boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Como eu disse, o Bruno veio de uma empresa, trabalha numa empresa chamada Sebrae, e o Sebrae trabalha junto com as empresas, né? Então, a experiência que eu quero trazer não é nem a minha experiência... Não, é sim. É sim. Talvez a minha experiência de ter tido um empreendimento, mas eu era bem jovenzinho ainda. 17 anos eu tive a minha primeira empresa, era uma escola de computação, isso lá na década de 90. Isso me ensinou muito, muito, muito. Por ter saído da escola e ter ido direto para o trabalho, eu não pude fazer a faculdade até os 26 anos. Então, aí quando eu fiz a minha primeira faculdade. Então, deu para aprender bastante na prática, coisa certa, aquilo que não era tão certo, aquilo que podia ter sido feito melhor. E o que a gente quer trazer hoje aqui é um pouco da experiência vivida como empreendedores, né, porque nós também empreendemos, e também aquilo que a gente adquire atendendo as empresas. E até queria deixar um ponto, David. A gente vai falar várias palavras-chave aqui. Então, só para citar um exemplo, LTV é um indicador. Talvez hoje não vai ser possível a gente colocar aqui como você vai lá na sua empresa medir, porque senão a gente não vai conseguir terminar hoje, porque são vários indicadores que a gente quer deixar para você. Agora, qual o ponto? Guarde essa palavra-chave, anote essa palavra-chave, para que depois, por exemplo, algumas delas a gente vai explorar um pouco mais, outras talvez menos pela complexidade e pela profundidade. Aí o que você faz? Guarda essa palavra-chave, vai depois numa IA que você gosta, ou no próprio Google, o ChatGPT, por exemplo. Como que eu faço isso no meu negócio? Mas o que é muito importante hoje, guarde as palavras-chave. E a gente vai tentar trazer sentido aqui para os indicadores. São 15, né, David? Rapaz,
No começo eu estava contando, depois eu larguei mão. Não é algo Hoje entre é o nosso 15 momento. e muitos. Exato, até porque, o que acontece? O Luciano trouxe um ponto importante sobre o tempo. Mas antes da gente falar sobre tempo e indicador, o que a gente quer falar para vocês é isso aqui, ó. Essa é uma notícia fresquinha, comecinho de 2025, e mostra o nível de endividamento do empresário. Aqui, cerca de 30% das empresas, até ficou pequenininho, mas 30% das empresas hoje do mercado estão endividadas. 30%, é muita gente. Fora o que a gente acompanha de fechamento de negócios o tempo todo. Então, a maior, a gente está batendo recorde da série histórica monitorada pelo Serasa. E aí a gente começa a discutir, né? Por que tanta gente cancela? Por que tanta gente encerra suas atividades? Por que tanta gente fecha seus negócios? Ninguém sai de casa hoje querendo abrir um CNPJ a fim de quebrar. É o que está acontecendo com muita gente. E aí, olhando para isso, né, a gente começa a tentar entender o seguinte: o que leva alguém a quebrar? Porque falar do que leva ao sucesso, tem tanta coisa que leva ao sucesso, mas às vezes a gente está atrás de um disjuntor, sabe? Putz, liguei, agora eu tenho sucesso, e a gente sabe que isso não é verdade. Até porque, quando a gente fala de métrica, a gente vê isso aqui, ó, um apanhadão de métrica, um apanhadão de indicador. E sabe o que acontece? Chega uma hora, e até dei um play mais rápido, porque eu vi um monte de gente tirando foto. Calma, tá tudo bem, não tira foto, tá tudo certo. Por quê? Porque muitas vezes isso vira uma língua que a gente não entende, não vive, não respira, não tá ali no dia a dia. E aí, acontece isso aqui, né? Luciano, quando a gente estava planejando esse papo, nós estávamos falando e ele me contou uma história que é bem interessante sobre a cabeça do empreendedor, a cabeça do empresário, quando senta na frente dele lá no Sebrae. Se o cara está sem grana, está quebrando, não está vendo solução, não adianta falar sobre crescimento para esse cara, não adianta falar sobre incremento de vendas. Esse cara não tem nem cabeça, nem emocional para pensar em crescimento. Ele tem que acertar um monte de coisinha para trás, um monte de probleminha, e ele não consegue pensar em crescer. Ele fica igual o cara dali, a casa toda bagunçada, os indicadores sem metrificar nada, e aí às vezes esse cara se pega no fundo do poço sem saber onde errou. E esse é o grande problema. Faz sentido, Luciano? Faz. E, pessoal, eu não sei, aqui muitos de vocês empreendem, né? Quem tem empresa? Gente, a maioria, bom, praticamente todas. Eu acho que vocês se identificam com essa figura. Quando a gente atende as pessoas lá na nossa empresa, às vezes a pessoa não chega lá falando assim: olha, eu estou com um problema de fluxo de caixa, eu estou com um problema financeiro. Mas o que a gente percebe nela muitas vezes ela está com a sensação de estar correndo atrás. Sabe? Essa sensação de estar correndo atrás do negócio. Às vezes ganhando, às vezes perdendo. A gente percebe que isso interfere não só nas finanças da empresa, mas isso interfere na qualidade de vida do empresário. Quando ele sente a sensação de estar correndo atrás, sabe? Parece que ele trabalha, mas não vê exatamente para onde o dinheiro está. Ou ele acha que o movimento dele é desproporcional ao que ele está passando. Ele falou: caramba, mas aqui está sempre cheio de cliente, eu estou sempre vendendo, e para onde a coisa está indo? É por isso que a gente trouxe essa imagem. Quando as coisas não estão no jeito, quando a gestão não está plenamente em dia, às vezes o efeito é esse. E nós queremos muito que todos nós, como empresários, possamos nos sentir assim. Sabemos que não é fácil, mas o sentido aqui da gravura é que a gente possa ter uma gestão mais leve, sabendo para onde a gente está indo, para que a gente não passe estresse além do normal, além daquilo que já é inerente a ter negócios, mas que nós não tenhamos a sensação de estar sempre correndo atrás. E a gente vai falar disso. Tem 2 indicadores que talvez expliquem essa sensação de estar correndo atrás, mas a gente volta nisso daqui a pouco. E aí, pessoal, falando um pouco sobre indicador, antes de falar sobre indicadores de dentro de casa, a gente vai falar sobre indicadores e números de mercado. Eu não sei se vocês sabem, mas o Luciano é
o homem dos números, principalmente quando a gente fala de mercado de São José do Rio Preto, e ele tem esses indicadores na ponta dos dedos, né? Através do nosso Centro de Estudos Econômicos. O que está em tela são dados extremamente relevantes que vão nortear um pouco o nosso papo de hoje, tá? Luciano. Vou falar brevemente, aqui é um serviço da CIRP, um serviço. Quer ver, ó, vamos pensar assim, acontecem eventos em Rio Preto, não? Muitos eventos em Rio Preto. Como que ele impacta o seu negócio? Aqui em Rio Preto tem muitas empresas que podem ser seus concorrentes, seus parceiros, seus clientes. Aqui nós temos os impostos acontecendo, né? As coisas estão acontecendo. Aqui nós temos uma Rio Preto que funciona de uma maneira muito pujante, e tudo isso afeta o seu negócio. Agora, como é Rio Preto em números? Aqui nós não colocamos aqui, mas aqui é uma tela do site do Centro de Estudos Econômicos da CIRP. Pessoal, até queria perguntar para vocês, quem conhece o Centro de Estudos Econômicos da CIRP? Enquanto ele fala, eu vou fazer uma breve explicação, então. Imagina, então, que você precisa entender onde deveria abrir uma nova unidade. Onde tem espaço para você crescer o seu negócio. Será que tem mais público? Será que você atende o público? Toda a capacidade de público da sua região, você consegue atender? Ou será que está na hora de você abrir uma segunda unidade? Está na hora de você pensar numa mudança de ponto? Será que você escolheu o ponto certo? Como será? Quantos concorrentes tem ali perto de você? Quantos outros negócios semelhantes tem perto de você? Quanto os seus concorrentes estão pagando para os funcionários deles em média? Tem informação demais dentro desse Centro de Estudos Econômicos que, de fato, guia o passo de cada um de nós lá dentro da CIRP em si. Aí, se você entrar lá no site da CIRP, só digitar no Google, a CIRP São José do Rio Preto, você vai entrar lá em serviços e vai ter Centro de Estudos Econômicos. Isso não está só para quem é associado à CIRP, todos nós podemos usar. O que vai ter lá? Por exemplo, pega essa pergunta que o David fez. Eu pago para o meu vendedor X reais, ou eu pago aqui para o meu representante X reais, eu pago para o meu advogado X reais. Mas quanto o mercado está pagando por esse profissional? Essa é uma informação importante. Por quê? Veja por que ela é importante, pessoal. Se tudo estiver bem na empresa, provavelmente a nossa relação com o funcionário vai muito bem. Mas, claro, que ela passa por algumas questões como o ambiente de trabalho, como a gente trata as pessoas, o quanto ela gosta de trabalhar ali. Mas, claro, tem uma coisa fundamental, que é o quanto ela recebe. Agora, aqui no site do Centro de Estudos Econômicos, por exemplo, a gente consegue ver todas as profissões e quanto em Rio Preto cada funcionário, cada profissão está recebendo. Poxa, para que serve isso? Para que você tenha um referencial. Eu estou competitivo com o mercado, eu estou pagando aquilo que por aí, em São José do Rio Preto, os funcionários também estão recebendo. Esse é o tipo de informação que você recebe aqui no site do Centro de Estudos Econômicos. Portanto, você vai ver aqui nesse site Rio Preto em números. E aí você pega esses números e utiliza para o seu negócio. Por exemplo, vamos imaginar, é só um exemplo, que você atenda empresas de TI. Quantas empresas de TI tem em Rio Preto agora? Quais são os segmentos de TI que essas empresas atendem? Quais são elas? Onde elas estão? Você consegue essa informação aqui. Em todas essas telas aqui, nós não trouxemos todas as telas, mas qual que é o sentido disso? Que você olhe para isso e veja os números de Rio Preto, e aí você consiga fazer suas contas, você consiga ver, puxa, eu não estou buscando tanto esse mercado aqui que eu posso ver aqui. Então, nós queremos deixar aqui um primeiro convite para você. Quando você tiver condição, acessa lá o site da CIRP e busca o Centro de Estudos Econômicos. E lá no Centro de Estudos Econômicos, você vai perceber várias telas como essa, e eu queria destacar uma delas, que são os boletins. Pessoal, temos alguém do comércio aqui?
Pode erguer a mão, por gentileza. Serviço, indústria. Ok, temos mais serviço e mais indústria. Natural isso. Os números lá mostram que nós temos mais serviço do que comércio. Natural isso. Bom, mas o ponto é, nós temos muitos eventos aqui em Rio Preto. Nós temos lá uma área no site do Centro de Estudos Econômicos que chama boletins. Boletins. E lá você vai ver o quanto um evento que acontece aqui em Rio Preto pode impactar o seu negócio. O quanto que isso movimenta em dinheiro, em pessoas. E para que isso? Tem um sentido isso. Vamos imaginar que você entre lá e você encontre um boletim sobre o Festival de Teatro. O Festival de Teatro já passou, mas vai ter outro ano que vem. O que você faz? Já bota isso no seu radar. Você vai acessar lá e vai ver assim, o Festival de Teatro impactou esse negócio. Aumentou em milhões o dinheiro que rodou aqui nesse negócio. Puxa, esse aqui sou eu. Eu estou nesse negócio. Ou seja, ano que vem, não posso deixar de me planejar para o Festival de Teatro. Porque depois que ele já começou, não dá mais. Tudo bem, pessoal? Esse é o sentido desse site. Que você possa entrar ali e ver os insights que ele gera para o seu negócio. É isso, David? É isso aí. Lembrando que é um serviço gratuito da CIRP. Acesse o site da CIRP, tem lá a área de estudos e você consegue acessar todas essas informações em tempo real, o que é muito bom, tá? Então, sou associado, não sou associado, consegue acessar nesse momento as informações aqui, tá? E aí, trazendo um pouco do que nós falaremos hoje, a gente vai falar sobre geração de caixa, né? Caixa devolve o sono, devolve a tranquilidade. A gente brinca, né, que caixa traz paz de espírito para o negócio. Quando você está faturando, dizem, né, inclusive, que faturamento é ego, caixa é o que manda, caixa é rei. A gente está falando, então, de quanto a gente tem capacidade, quanto as nossas empresas têm capacidade de geração de caixa. E aí, margem líquida é lucro real, última linha, vai para o bolso do empresário, mas vai mesmo? Será que ela deveria ir? Como que a gente olha para a geração de caixa, como que a gente olha para a margem nos negócios, do ponto de vista dos consultores Sebrae e do que a gente vê em ACIRP, conversando com empresários, e eu empreendo há 15 anos, o quanto a gente vê erros nesse ponto. E aí, a gente vai trazer aqui um exemplo, né? Perguntei para o Luciano, inclusive, quanto fatura uma loja, Luciano? Né? Eu também tenho um empreendimento em varejo, minha esposa é dona de uma loja de maquiagem, tenho uma noção, né? Vivo o meu negócio, converso com outros caras, entendo um pouco, mas qual é a média? E aí o Luciano levantou e falou, cara, tem 300 mil, tem 50 mil, e aí a gente falou, cara, vamos levar um exercício, vamos levar uma brincadeira para poder discutir com o pessoal de 100 mil, né? Faz sentido, Luciano? Média de 100 mil, varejo São José do Rio Preto? É uma loja grande, é uma loja pequena? Uma boa loja. É uma loja ok. Uma boa loja. Boa. Então, assim, e aí, numa linha de raciocínio, por que 12,5 de margem? Significaria que na última linha da última linha da última linha, sobraria R$ 12.500 para o empreendedor. E aí a gente fala, pô, mas por que 12,5? Porque o Sebrae, vocês vão ver na tela seguinte, fala que a média do varejo aqui em São José do Rio Preto é de 10% a 15% de última linha. E aí a gente usou 12,5 só para ficar na metade. Só que o que acontece? Qual é o grande detalhe disso? Eu e o Luciano, a gente estava discutindo o seguinte, boa parte desses estudos não consideram provisionamento e formação de caixa. Não consideram. Provisionamento. Por favor, professor Luciano. Posso dar um exemplo da minha vida pessoal? Pessoal, provisionamento. Olha que interessante isso. Eu tinha uma escola de computação quando era garoto. Lá naquele tempo, década de 90, hoje a computação dura um pouco mais, as máquinas são muito boas, os computadores são muito bons. Mas naquele tempo, eu tinha uma escola, imagina, um parque de máquinas para dar aula, e aí a tecnologia, os programas naquela ocasião ainda estavam muito ativos. Então, por exemplo, um tempo era DOS, lembra do DOS? DOS.
Mas depois veio o Windows. E depois do Windows veio o Windows 95 e depois outros Windows. E sempre que acontecia isso, dava essa mudança na tecnologia, as máquinas ficavam lentas. Porque a tecnologia, o programa era mais pesado, e aí sabe o que eu tinha que fazer? Trocar todo o parque de máquinas. Todo ele. Então, quando saiu do DOS para o Windows foi assim, do Windows para o Windows 95 foi assim. Aí o David trouxe a palavra ali, provisionamento. Já imaginou, isso a cada ano e meio, 2, tinha que trocar tudo. Já imaginou se eu não tivesse feito alguma reserva que fosse para que eu pudesse, daqui 1 ano e meio ou 2, talvez substituir todo o meu parque de máquinas? Isso é aprovisionamento. Faz sentido isso, pessoal? Se eu não fizer isso, ok, talvez eu tenha lucrado com isso, mas eu posso ter investido, o que era bom. Eu investi o dinheiro, mas eu não tenho mais ele. Eu investi ou eu gastei, mas agora o fato é, eu tenho que trocar todo o meu parque de máquinas. Se eu não pensei nisso, talvez 1 ou 2 anos atrás, e aí acontece um fenômeno contábil que chama depreciação, que deveria estar nas nossas contas, mas eu não quero nem falar de depreciação, estou falando a simples coisa mesmo de eu ter que talvez fazer uma substituição, fazer uma melhoria. Precisamos de levar isso em conta. E aí o David trouxe esse ponto na palavra provisionamento. Era bom eu olhar à frente, o que talvez eu tenha que substituir, ou trocar, ou investir no próximo ano e meio, nos próximos 2 anos, e começar a fazer a minha reserva. Se eu não fizer isso agora, provavelmente eu vou ter que fazer isso depois, na forma de investimento ou alguma outra coisa. Pessoal, tudo bem o conceito de provisionamento? E por que a gente trouxe ele? Porque ele é muito esquecido pelas pessoas, né? Eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Lá na Prospecta nós somos em 60 pessoas aproximadamente. Lá é serviço, né? Serviço. A margem é maior, só que tem um detalhe. A gente vai falar sobre esse modelo de margem também no próximo slide, mas tem um detalhe. São 60 computadores, são 150 lâmpadas, são 60 mouses e, Vini está aqui, tudo quebra, tudo explode, né? Quando a gente não pode dar nada errado, é o mês que tudo quebra. Então, o que nós fazemos lá? A quantidade de aparelhos de ar-condicionado, as lâmpadas, nós anotamos tudo isso, está tudo planilhado. Existe uma coluna de quanto tempo isso dura em média, 5 anos, 3 anos, 2 anos, e a gente divide isso por ano, depois por mês, depois por dia, e a gente coloca isso em provisionamento. Então, todo mês, eu tiro o dinheiro da minha margem, da minha última linha, e coloco em uma conta específica para provisionamento, porque eu sei que isso explode. Em um momento onde eu mais preciso, e aí é o seguinte, isso, para a gente, isso não fica em caixa, não é disponível. A gente já entende que é sempre manutenções, sempre coisas que a gente deveria fazer. Então, esse provisionamento tem provisionamento além de para depreciação, tem o provisionamento para 13º, férias, dissídio, setembrão. O do meu sindicato é agora. Então, assim, como é que a gente está provisionando geração de caixa dentro dos nossos negócios? E esse é um tipo de conversa que precisa acontecer. A gente acaba negligenciando esse tipo de discussão dentro dos nossos negócios, principalmente quando a gente é um pouco menor, porque a gente vê dinheiro entrando na conta e fica todo mundo feliz. De repente, chega o final de ano e a gente fala, puta, mas cadê o dinheiro? Então, nesse caso, se uma empresa, lá no nosso caso, e aí é o nosso caso, a gente trabalha com cerca de 30% de provisionamento. E cada negócio trabalha com um formato, tá? Isso não é uma regra. Inclusive, discutimos sobre isso, não há muito uma regra. Eu deveria guardar 3.750. O que sobra líquido, 8.750. Repara, eu estou seguindo um pouco do que a margem que o Sebrae sinaliza para a gente que existe. 12,5%. Provisionando 30% para formação de caixa e provisionamento, sobrou 8.750. Se eu tenho 2 sócios na operação, se eu tenho 3 sócios na operação, sobra quanto para cada um? Qual é o jogo que a gente está jogando? A gente está jogando um jogo de crescimento, não crescimento. Como que a gente está trabalhando dentro dos nossos negócios?
E essa é a dúvida que a gente planta aqui hoje, né? Como que a gente está trabalhando geração de caixa dentro dos nossos negócios? Afinal de contas, a gente está trabalhando com, além da questão da remuneração, risco jurídico, risco de mercado, sazonalidade, moda, perecividade, férias, 13º. Ai, ai. Empreender no nosso país não é simples, né? E muitas vezes a gente percebe um certo despreparo quando a gente olha assim, já aconteceu contigo, Luciano, que você entra num restaurante, fica fazendo conta de mesa, quantidade de pessoas que tem ali, fala, nossa, esse cara deve faturar 400 mil no mês, a margem dele deve ser de 10, 15, 20%, meu Deus, esse cara tá milionário, e cara, aí você não faz a conta da quantidade de lâmpadas depreciadas que o cara tem, equipamento, panela, risco jurídico, processos trabalhistas, e chega no final você não quer nem comer mais. Ô David, você mencionou ali sazonalidade. Pessoal, sazonalidade é algo vital em alguns negócios. Em uns menos, em outros mais. Mas imagina, por exemplo, uma sorveteria. Imagina restaurante, às vezes. Sazonalidade, cada um tem a sua. Mais ou menos, mas cada negócio tem o seu. A sazonalidade é aquele sobe e desce. E é muito interessante, eu aprendi isso com empresários muito experientes. A sazonalidade, ela vai tanto para cima quanto para baixo. Por exemplo, no inverno tende a se vender menos sorvete. No calor vai se vender mais sorvete, é o conceito de sazonalidade, né? E eu aprendi com um empresário, ele me ensinou algo muito importante. Ele falou assim, quando a sazonalidade está para baixo, quer dizer, quando está frio, então estou vendendo menos sorvete, provavelmente ali eu estou com um aperto, que eu já teria que ter visto isso antes, para poder talvez ter feito uma reserva para passar esse apuro. Só que ele também me ensinou uma outra coisa. Ele falou, quando a sazonalidade está lá em cima, que era hora de ganhar, e talvez ganhar a ponto de compensar aquele outro dia, sabe? Mas eu não estava preparado para isso. Quer ver um exemplo? Por exemplo, no comércio, o Dia das Crianças afeta muito quem vende brinquedo, mas o Dia das Crianças vai ser positivo para a loja de brinquedo que se preparou para aquele Dia das Crianças. Faz sentido, pessoal? Se eu esqueci de comprar talvez um pouquinho a mais, suponhamos, esqueci de comprar um pouquinho a mais, porque não mirei para isso, não planejei isso. Vai passar o Dia das Crianças e se eu comprei o que eu sempre comprei, talvez eu vou vender o que eu sempre vendi. E aí o que ele me ensinou? Se a gente não estiver atento à sazonalidade, nós podemos correr o risco de perder na baixa e na alta. Na baixa, porque é baixo. E na alta, porque eu perdi a oportunidade. Por isso a importância de olhar lá para o site do Centro de Estudos Econômicos para verificar quais são as oportunidades que tem no ano. E, David, me lembrei aqui do material que a gente fez junto, inclusive, lá no site da CIRP, tem o calendário anual. Calendário anual. São as datas comemorativas, e não só datas comemorativas marcantes, como, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais. Claro, são datas marcantes e que afetam positivamente a maioria dos negócios. Mas tem lá também feriados. Feriados. Nós colocamos esse material, feriados de outra cidade, que talvez faça a pessoa vir aqui na nossa cidade, porque lá está fechado. Tem lá datas que são menos conhecidas, mas que impactam o negócio de todos. Então, a sugestão que a gente queria deixar, se depois você puder, vai lá, baixa o calendário anual, ele foi feito para o ano de 24 e de 25, portanto ainda válido, para que você possa olhar todas as oportunidades que você tem à frente, para aproveitar a sazonalidade. A sazonalidade, segundo o que os empresários me ensinam lá, David, quando ela está na baixa, eu tenho que sobreviver a ela, e quando ela está na alta, eu tenho que aproveitá-la, mas para isso eu tenho que ter me planejado. Total sentido. E, falando sobre caixa, só para a gente ficar na mesma página, né, Luciano? Essa é uma tela que é, inclusive, que o Luciano sugeriu. Quer explicar um pouquinho, só para passar números brutos? Seremos rápidos aqui, isso aqui cabe 1 hora de conversa só sobre esse quadrinho aqui. Mas o que a gente quer deixar? Uma palavra-chave, e essa palavra-chave pode ser muitas, pode ser apuração de resultado, pode ser apuração de lucro, o nome mais técnico é demonstrativo de resultado do exercício, enfim, pode ter um punhado de nome. Mas o que nós gostaríamos de sugerir, que todas as empresas que estão aqui, caso não façam
caso não façam, que façam esse fechamento todos os meses. Absolutamente todos os meses. E, pessoal, não é tão simples de fazer porque demanda controle. E o controle normalmente vai ser proporcional ao tamanho da empresa. Uma empresa menor pode fazer isso na mão, literalmente. Uma empresa um pouco maior pode fazer isso no Excel. Uma empresa maior ainda vai fazer isso no aplicativo ou num programa, num ERP. Mas o fato é, o que a gente está querendo colocar aqui não é um modelo, é um princípio. É o princípio de apurar o resultado do último mês. Veja, pego lá o meu faturamento do mês, eu coloquei em 100 para ficar mais perto, para ficar mais fácil para a gente guardar os percentuais, que a gente quer falar dos percentuais. Eu faturei nesse mês 100 mil, eu vendi 100 mil. Se eu sou uma sorveteria, vendi 100 mil de sorvete. Se eu sou uma indústria, vendi 100 mil de produto. Se eu prestei serviço, vendi 100 mil de serviço. Segunda linha, custo dos produtos vendidos. Ou seja, esses produtos que eu vendi, quanto eles me custaram? Exemplo, se eu vendo uma camisa por 100 e pago 50 nela, faturamento 100, custo daquele produto 50, e faço isso com todos os produtos que eu vendi, ignorando o estoque. Me importa aqui os produtos que eu vendi. Não que o estoque é ignorável, né? Mas aqui, nesse contexto. O amarelinho ali, está amarelinho ou está verde, David? Amarelo. Amarelo. Ali no amarelo, margem bruta, que nada mais é do que a primeira menos a segunda linha. Despesas com vendas. Coloquei aqui 10 mil para que poderia ser despesas com vendas, sabe? Eu só pago se vender, só pago se vender. Comissão de vendedor, só pago se vender. Impostos, só pago se vender. Maquininha de cartão, só pago se vender. Então, despesas com vendas. Alguns chamarão isso de despesas variáveis, enfim, mas despesas com vendas. Margem de contribuição é um menos o outro, menos o outro. Total das despesas fixas mensais. Vou levantar meu telefone, meu aluguel, dependendo do negócio, os funcionários, dependendo do negócio, os funcionários estão lá em cima, mas isso é uma conversa para outra hora. Eu vou lá ver o meu telefone, minha água, minha luz, todas essas coisas, reúno isso, tiro um do outro, do outro, do outro, do outro, e o que sobra é o resultado final. Essa empresa em específico, ela tem uma margem de lucro de 10%. Depois a gente vai apresentar aqui um exercício para você saber se 10% é bom ou não. Mas qual é o nosso exercício aqui? Qual é a nossa proposta aqui? Que você não passe um mês sequer sem fazer esse fechamento. Até porque um mês só pode ter dado 30, pode ter dado 20, pode ter dado 10, pode ter dado 5, pode ter dado negativo. Olhar para o trimestre e comparar ele com o mesmo trimestre do ano passado, esse comparativo é mais importante às vezes do que o número atual, porque a gente precisa entender se nós estamos indo adiante ou recuando no nosso negócio. Pensem comigo, a Selic está a 15%, se eu vendesse o meu negócio hoje, aplicasse o dinheiro, valeria a pena eu ficar vivendo de juros ou tendo o meu negócio? Então, se nós estamos com o negócio empatando todos os meses, sem crescimento, se nós esse ano não crescermos os 15%, a gente andou para trás, a gente recuou. É estranho isso, né? Em um momento que o nosso dinheiro nem está no nosso bolso, a gente está falando que se nós não crescermos 15%, fora a inflação, fora todos, tudo que está acontecendo no planeta, a gente diminui sem sequer ter mexido um ponteiro. E aí, qual é a margem ideal para o seu negócio? Aí é que entra. Porque, sabe por quê? A gente tem que discutir um pouco de segmento. E sobre segmento, isso aqui é o que o Sebrae aponta como margem média. Última linha média por segmento. Serviços, 20%, comércio 10 a 15%, atacadista de 4 a 6% e indústria de 6 a 8%. Olha que interessante. O que a gente pode constatar no dia a dia, Luciano pode falar um pouquinho mais sobre isso também, quanto menor é o negócio, olha aqui, principalmente em camada de serviço, maior é a margem. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Uma designer de sobrancelha que fatura 10 mil, ela tem pouco custo.
é ela. Ela está fazendo, muitas vezes ela não tem um aluguel, ela vai na casa das pessoas, então a margem dela é muito grande. Mas aí vem um problema na operação. Não tem escala. Se ela pegar um resfriado, ela tem que cancelar a agenda toda. Paradoxo, né? Os melhores negócios em margem, geralmente, têm menos escala. Porque quando um mercado identifica um novo nicho com uma boa margem, vem um monte de gente querendo jogar o mesmo jogo. E aí a margem começa a diminuir. Natural, né? Não foi só a nossa mãe que fez filho esperto. Está todo mundo querendo jogar um jogo de boa margem e de escala. E isso é praticamente avesso uma coisa da outra. Falando de outros mercados, quer contar um pouquinho das experiências de Sebrae também, Luciano? Sim. Pessoal, eu queria deixar aqui uma referência, aqui é uma referência, lembra de última linha, né? Lá na última linha, aqui no nosso caso, lá no nosso exemplo era 10%. Então, aqui é a fonte é o Sebrae, dados de 2023, mas pelo menos no pós-pandemia, se fosse antes da pandemia ou dentro da pandemia nos primeiros anos, provavelmente seria um número difícil de analisar. Mas aqui já fora do período de pandemia, da intensidade da pandemia. Então, por que a gente colocou esse número? Para que quando você fizer o seu exercício lá, e você chegar na sua última linha, você possa talvez se comparar ao mercado. Por quê? Vamos imaginar que você é do setor de serviços, média de lucratividade, lá na última linha, 20%, portanto. Se você vai, ou eu vou lá e faço no meu negócio, a minha lucratividade, e ela é 10%, o que isso quer dizer? Poxa, o mercado está mais eficiente que eu. O mercado está conseguindo fazer com aqueles mesmos 100 mil, está conseguindo fazer 20 mil. E eu, com 100 mil, estou conseguindo fazer 10 mil. Aonde poderia estar o problema? É minha despesa que está desarrazoada? É essa maquininha que eu... Enfim, não importa, não importa. E também não nos importa aqui, queria dizer a vocês aonde é. Porque eu aprendi, convivendo com os empresários, assim, o que é mais importante? Que o empresário veja. Porque vocês são empresários maduros, entendem do seu negócio. Uma hora que você vê, você vai achar de alguma forma aonde é que está o problema. Mas, se a tua lucratividade é 10, e quando a gente se compara ao mercado ela é 20, isso quer dizer algo. Tem alguém conseguindo fazer 20. Sabe aquela história? David, eu não sou corredor, mas sabe, eu li sobre isso certa vez. Sabe por que hoje, para fazer 100 metros, é menos de 10 segundos, né? Mas teve muitos anos, que se tinha dizia-se assim, não é possível correr 100 metros em 10 segundos. Até a hora que alguém correu. A hora que alguém correu 100 metros em 10 segundos, poxa, se tornou possível correr em 10 segundos. O que eu quero dizer com isso? Se tem alguém fazendo 20%, é porque é possível fazer 20%. Da mesma forma que é possível correr 100 metros em 10 segundos. Então, é possível fazer, e aí tem um indicador. Eu não estou conseguindo fazer. O que eu preciso de fazer? David, posso pedir para voltar? Eu sei que a gente combinou de só ir para frente, mas você pode voltar só um pouquinho? Pessoal, é um exercício importante. Aí o que você faz? Você vem, num mês para o outro, será que o meu problema é vender mais? Talvez. Será que o meu problema é comprar melhor? É diminuir custo? É produzir melhor? É produzir mais rápido? Enfim, isso seria na segunda linha. Será que meu problema é com despesas com venda? Tenho que olhar uma outra maquininha? Tenho que ver essa comissão? Será que ela está fora do mercado? Despesas mensais. Será que meu aluguel está a mais? Será que eu estou pagando a mais? Enfim, é análise a ser feita. E aí depois, você no outro mês, e olha, aquele 10 virou 11. Não virou 11. Quer dizer, ainda não atingi meu objetivo. E por que a gente colocou os percentuais? Por um exercício que nós queríamos recomendar para vocês. Pessoal, quem é de núcleo aqui? Por favor, quem é nucleado da CIRP? Ok. Vamos entender então que os outros não são nucleados. O núcleo da CIRP é um encontro, ou uma série de encontros, o Nelson nos falou sobre isso, de empresas do mesmo segmento.
E é muito importante você conhecer empresas do mesmo segmento. E aí o que você pode fazer? Duas coisas, uma não pode fazer. Não adianta eu chegar lá no David, eu tenho a minha empresa, o David tem a dele. Eu falo assim, David, quanto você gasta de despesa fixa mensal? Não adianta, por quê? A estrutura do David é uma, a minha é outra. Ah, ele gasta menos que eu. Sim, mas talvez ele tenha uma estrutura mais simples. Ah, eu gasto menos que ele. Sim, talvez eu tenha uma estrutura mais simples. Então não é aí que se compara. Não é naquele número do meio. Mas eu posso chegar no David e falar assim, David, qual é o percentual de despesas fixas do teu negócio? Eu posso fazer isso. E aí ele vai me dizer 25% e a minha 30%. Opa! E ele é do mesmo segmento que eu. O David está fazendo algo melhor. E veja, pessoal, não tem paradoxo aqui. Eu não posso comparar 100 mil com 50 mil, porque a empresa dele pode ser 2 vezes maior que a minha. Mas eu posso comparar a margem. Entende esse ponto, pessoal? Aí eu posso chegar lá nele e me comparar em margem com ele. E talvez perceber que cabe melhora para mim. Por que a gente está trazendo isso? Porque se você é do núcleo, talvez você pudesse estabelecer esse exercício. Nucleado, que é do mesmo segmento que eu. Qual a tua margem de lucro? Ele não precisa de falar o quanto ele... É chato falar isso, né? Ah, quanto você ganha no final do mês? Não é legal você chegar e perguntar isso para alguém. Mas eu posso perguntar, qual a tua margem? 10%. Entende esse ponto, pessoal? Queremos deixar isso como um exercício. E se você não é nucleado, considere isso. Considere poder discutir indicadores com o teu segmento. Considere isso é vital, porque você pode medir a velocidade que você está. Faz sentido, David? Faz sentido. Estava aqui relutando em tocar num tópico talvez bem sensível, porque é o seguinte, pessoal, sonegação não é lucro. Oxi. Sonegação não é lucro. Então, assim, se você... Aqui, com certeza, ninguém faz isso. No Brasil, pouca gente faz. Né? Mas emitir meia nota, faturar meia nota, não emitir 100%. Então, para fazer essa conta que o Luciano está trazendo, é bem importante ser realista com um número e falar assim, tá, eu cumpro todas as minhas obrigações fiscais, a minha empresa é verdadeiramente saudável, eu estou jogando um jogo de empresa saudável, ou para me fazer saudável, eu tenho que sonegar. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Conversando com empresários, eu faço de 4 a 6 reuniões por dia com pessoas que têm negócio. E quando a gente fala de última linha, porque é uma das perguntas que eu preciso fazer, é saudável? A gente vai vender esse negócio, a gente está tentando fazer escala de algo. Boa noite. Concordo. Cobra uma porcentagem que é de maneira incorreta, então não é um jogo justo, né? Jogo tributário. Concordo, mas assim, ó, tem um detalhe e dentro disso, não falando sobre a sonegação, porque é crime com uma pena muito alta e o empresário que vai responder, a empresa. O problema é que tem outras medidas e muitas vezes os empresários não sabem quais medidas serem tomadas dentro daquele problema que pode aumentar esse percentual. Perfeito. Então, assim, acho que o ponto é esse, principalmente na reforma tributária, né? A Sim. ideia é essa, né? Inclusive, 2026 e 2027 começam os primeiros passos da reforma tributária, inclusive com split de pagamento de imposto previsto no recebimento. Então, assim, tem muita coisa mudando para justamente pegar essas... E muitas vezes não é que o cara não paga o imposto, ele paga o imposto, mas ele tem tanta manobra rodando para fazer com que a empresa dele seja saudável, e a gente vai ver uma reforma tributária que vai olhar para isso. Se o meu negócio não é saudável hoje, e por isso eu preciso fazer manobras, e aí concordo contigo que muitas vezes injustas ou não, mas aí eu tenho que lembrar que é injusta para todo mundo, está todo mundo no mesmo barco, né? Então, assim, a gente precisa pensar que 2026, 2027, vai ficar pior, vai ficar o cerco mais fechado. Então, nós precisamos
ter o pé no chão, e sim, núcleos é o melhor lugar para ter esse tipo de discussão. Por quê? Discutir se eu sou saudável ou não é muito diferente de você ganha dinheiro ou não. Porque a gente ouve muita gente falando que está dando certo, o negócio está estourado, e você vai ver com 5, 7, 10 CNPJs abertos para baixar a alíquota de imposto. E é isso. Gente, isso nós precisamos, e nós temos condição, a nossa cidade comporta, a gente ter negócios saudáveis, e é isso que a gente está tentando buscar. Essa é a grande verdade. Sabemos que é um jogo injusto? Sabemos. Mas é o jogo. E a gente vai ter que jogar. Não tem muito o que fazer, né? Então, quando a gente fala sobre isso, uma vez eu conversando com um consultor, ele me contou de um caso extremamente, me marcou bastante, que é a pergunta que ele fez para um cliente meu, e eu estava na sala, ele falou assim: cara, seu negócio, o seu lucro é pura sonegação, pode fechar. Se você tivesse que manter seu negócio saudável, seu negócio não se manteria em pé. Pô, deve doer isso, né? Então assim, mas é do jogo, e a gente precisa aprender e sair disso. Hoje o nosso papo aqui, inclusive com vocês, legal, sabemos que, e ninguém acorda hoje, vamos ser sinceros, ninguém acorda hoje falando assim: eu quero sonegar, eu quero fazer manobras fiscais aqui, eu acordei querendo dar o tombo no governo. Não, não é. A gente sabe que o jogo que o cara tem que jogar. Agora, existem caminhos, é o que a gente vai tentar falar aqui com vocês hoje, para tentar encontrar pequenas soluções para esse grande problema que vai piorar. A competição está aumentando, só aumenta. Eu não sei se vocês repararam, tem uma tela do Luciano lá no comecinho que só cresce o número de empresa. Todo ano cresce. E eu não sei se vocês sabem, 2041, o Brasil para de crescer em população. Para de crescer em população. De 2041 para frente, é só para trás. Tem estados que já começam, a partir do ano que vem, em diminuir a população. Então, assim, só fazer conta comigo. Se está aumentando o número de empresa e diminuindo o número de gente, está ficando um aquário com mais peixe, com mais pescadores do que peixe. Então, sim, o mercado vai ficar cada vez mais competitivo. Então, cada vez mais esses indicadores fazem sentido para a gente buscar soluções juntos. E aí, a pergunta que nós estávamos falando: empresa lucrativa passa aperto financeiro? Passa. Não passa, Luciano? Você pega empresas que são lucrativas no Sebrae e que passam aperto financeiro? Deixa eu fazer... Pessoal, reporto a pergunta para vocês. Empresa lucrativa passa aperto financeiro? Ó, aquela empresa lá, sobra 10% lá, não sobra? Naquele exemplo lá que a gente deu. Pode passar aperto financeiro uma empresa lucrativa? Ela é lucrativa, não dá prejuízo. Ela pode passar aperto financeiro? Por quê? Alguém, só para a gente... Alguém, por quê? Por que uma empresa que é lucrativa passaria falta de dinheiro se é mais o que... se sobra mais do que sai? Como? Inadimplência, uma retirada excessiva. Aí saiu boa, pessoal, ó, inadimplência, retirei mais do que devia, e aí falando sobre retirar mais do que devia, um ponto importantíssimo na teoria do dinheiro da empresa: o que sobra na última linha não é do empresário. O que sobra na última linha é da empresa. O do empresário, em tese, deveria estar naquela linha lá do custo, lá da despesa fixa. E aí, pessoal, não importa o quanto sobra embaixo, o importante é que eu estabeleça aquilo que eu preciso e se a minha empresa pode pagar. Esse é o ponto. Talvez ela não possa pagar o que eu preciso, mas o fato é, o que sobra embaixo, em absoluto é meu. O que sobra embaixo é da empresa. Em tese, eu recebo lá um prolabore pelo trabalho, uma despesa fixa,
e que eu nunca deveria olhar para a linha de baixo como se fosse minha, porque ela não é minha. No meu caso lá no meu caso, mas imagina um menino de 18 anos, sobrava a linha de baixo, evidentemente que eu não entendia que aquilo não era minha. A hora que tinha que trocar os computadores, evidentemente eu não tinha o dinheiro, porque eu tinha achado que aquilo era meu. Tive que aprender isso a duras penas. E aqui você disse um ponto, às vezes eu tenho que comprar mais, e aí ele fica lá na forma de estoque, não na forma de dinheiro. Mas eu queria propor um outro exercício, que é esse aqui, ó. Vou ser mais específico agora. Eu tenho 4.000 em caixa, pronto para uso, e tenho 10.000 ainda para receber, e tenho 5.000 para pagar. Ó, veja, 4.000 na mão, mais 10 para receber, e só 5 para pagar. Essa empresa aqui, agora nessas condições, é possível passar aperto de caixa desse jeito aqui? Por quê? Pessoal, primeira pista, porque os 10.000 está a receber. E aí tem risco de inadimplência, inclusive. Mas o exercício que a gente quer propor é esse aqui. Tudo isso pode acontecer, mas nós queremos propor uma visualização de uma armadilha. Pessoal, só fiz um gráfico, né? Tenho 4 mais 10 para receber. Veja o ponto. Faz sentido isso? Ok? E eu coloquei aqui só para eu não esquecer. Talvez só fizesse sentido isso, né? Mas eu só quis colocar aqui 2 palavras. Nesse caso, não fez diferença nenhuma o quanto. Fez toda a diferença o quando. Tudo bem, pessoal? O gráfico fala por si. Agora, lembra aquela figura? Lembra aquela figura que tinha um rapaz aqui tomando um chazinho, tranquilo, e aqui tinha um outro, talvez um pouco mais descabelado, um pouco mais preocupado? Por quê? Aquela figura agora está refletida em gráfico. Faz sentido isso? Como que vai ser a minha noite do dia 17 para 18, do 18 para o 19 e do 19 para o 20? A sensação de estar correndo atrás. Faz sentido isso, pessoal? Agora imagina, se eu caio nessa armadilha uma vez ao mês por 3 dias, como foi o caso aqui, minha sensação de estar correndo atrás é 3 dias em 30. Mas se eu cair nessa mesma armadilha uma vez por semana, eu vou estar com a sensação de estar correndo atrás já por 12 dias no mês. Se eu cair nessa armadilha sempre, eu vou estar sempre com uma sensação de estar correndo atrás. Pessoal, isso é altamente simples, é altamente evidente, mas as empresas, só por uma razão, talvez a empresa caia nessas dificuldades que nós colocamos aqui, mas talvez a empresa não tenha um controle que é chamado de fluxo de caixa. E, pessoal, me permita, eu não gosto de fazer isso, mas me permita, só para a gente ver se tem que falar isso ou não. Fluxo de caixa é um conceito óbvio para todo mundo? Fluxo de caixa, não falo de fechamento de caixa. Fechamento de caixa é, eu tinha 1.000, me entrou mais 2.000, 3.000, me saiu 2, fiquei com 3 e começo o dia de amanhã com 3. O que é o fluxo de caixa? É eu fazer o fechamento de caixa hoje, mas eu fazer o fechamento de caixa de daqui 30 dias. Entende o ponto? Colocando a minha previsão de venda, quanto eu tendo a vender todos os dias até lá, quanto eu tenho para receber até lá e para pagar. E hoje eu consigo ver daqui 30 dias se eu não vou cair nessa armadilha. E ao ver que eu vou cair nessa armadilha, não amanhã, mas que eu vou cair nessa armadilha daqui 5 dias, talvez eu possa fazer movimentos como esse, ó. Movimentos simples, como deslocar esse a pagar para após esse a receber. É difícil talvez eu trazer o receber. É difícil ligar para um cliente, você me paga antes? É difícil, mas talvez não seja tão difícil quanto eu falar para um fornecedor que me quer como cliente. O fornecedor que me quer como cliente, dá para a gente fazer aqui, ó, um ajuste? Talvez eu consiga. Então, o que a gente quer trazer aqui, pessoal? Que se alguma empresa não estiver fazendo com muita exatidão demonstrativo de resultado e fluxo de caixa,
é importantíssimo começar a fazer com muita qualidade, porque é aqui provavelmente a diferença entre aquele empresário de lá e o empresário de cá. E a gente quer cada vez, claro, mais empresários de cá, tomando chá com tranquilidade. Faz algum sentido isso, pessoal? Não é tão simples quanto parece. Aqui a gente precisa de refletir bastante. Isso tem fechado empresas e tirado o sono de muito empresário. Opa, David. E aí, nosso objetivo aqui hoje, enfim, chegamos. Vamos falar dos indicadores, mais fácil, mais prático, e vamos em diante. David, claro. Só um ponto. Por que toda essa introdução? Agora que nós vamos começar a falar de indicadores, uma palestra que chama Indicadores. O David já disse, porque não dá para olhar para crescimento se eu tiver com a sensação de estar correndo atrás. É isso. Certo, pessoal? Para a gente olhar para crescimento, para olhar para outros projetos, a gente quis colocar aqui que talvez o negócio tenha que estar assentado, para eu poder ter tempo e tranquilidade para olhar para isso. É isso. E aí, primeira coisa que a gente quer discutir muito com vocês é, vale a pena parar um pouquinho amanhã e já fazer essa conta e tentar entender como que é a operação de vocês, tá? Quem trabalha com varejo, é mais fácil esse conceito, mas quem vende serviço também é super tranquilo encontrar isso. Categorias e produtos com maior margem. Olha só. Quem vende produto, vamos começar por serviço, tem serviços que você gasta mais para executar, que você tem que contratar outros fornecedores, que você tem mão de obra mais cara, que você... A gente estava falando com a Alê agora há pouco, então numa turma de escola, quais seriam as turmas com maior margem? Quais seriam as turmas com menor margem? Que tipo de aluno me dá mais margem? Que tipo de aluno me dá menos margem? Como olhar para a minha operação e categorizar o que eu vendo por margem? A mesma coisa é produto. Então, se eu vendo um produto, qual linha de produto, qual categoria qual sortimento dentro do meu negócio me dá mais margem? Não é tudo igual. Não é tudo igual, até porque a gente sabe que tem produtos que a gente coloca lá embaixo para poder fazer giro, tem produtos que a gente coloca porque só nós temos e só nós temos esse estoque maior de um determinado produto, então a gente quer manter ele ali, eu posso aumentar o meu preço de venda e trabalhar com uma margem maior. Onde vocês têm mais margem? O que vocês estão fazendo com isso? Essa é a dúvida que vem à nossa cabeça quando a gente começa a conversar com o empresário. Por quê? Se eu tenho mais margem e eu tenho facilidade de vender aquilo, por que eu estou gastando tanta energia vendendo coisas com margem baixa? Por que aquilo está ocupando o meu estoque ou está ocupando a minha vida toda, está desprendendo custo de marketing para vender aquilo que não me dá margem? Então, qual é a discussão nesse caso aqui? Que tipo de categoria de produto faz mais sentido vocês continuarem vendendo e aquilo que talvez faça sentido repensar talvez para o próximo ano, deixar de vender? Porque muitas vezes a gente está fazendo força de vender o todo, mas é só um pedaço que está importando. Porque, é até engraçado, né? Curva ABC de produtos. Vamos olhar para isso? Pensa comigo. Em receita, se vocês, avaliando a operação, inclusive da minha esposa, que é um varejo de cosmético, fica claro quando a gente tira o relatório do RP e fala que cerca de 20% dos meus itens é responsável por 80% da minha receita. E aí a gente fala, cara, por que a gente vende o todo? Né? Lógico, o todo é extremamente importante. Não estou dizendo que a gente precisa parar de vender. Mas aqui vale a discussão dentro da operação do porquê é que eu continuo vendendo coisas que me dão pouca margem. Né? E aí, cabe uma discussão também, por que eu tenho pouca margem em alguns produtos? Por que eu não tenho uma boa negociação de compra com os meus fornecedores? Ou será que eu estou pagando demais para o meu colaborador que está prestando aquele serviço? Qual é o fundamento que diminui a minha margem em boa parte do meu sortimento? Né? Luciano, quer contar um pouco sobre a experiência de margem dentro do Sebrae? O que você via dentro das empresas, a discussão de margem de categorias de produto? Sim. A minha percepção é que os empresários, na maioria das vezes,
não tem feito essa visão aqui, David, não tem feito. E aí, isso explica, e aí nós falamos aqui agora há pouco, talvez, e tem produtos DE, né? Aqui a cauda fica longa, né? Tem até um conceito que chama cauda longa, né? Que talvez seja aquele produto que estivesse aqui, né? Que eu tenho lá para e eu sou cauda longa de uma farmácia. Ela me explicou isso, foi muito interessante. Eu tenho que fazer um negócio aqui no olho, tenho que ficar limpando o olho com um cremezinho, e ele só compra um por mês na farmácia. E ela fala, esse aqui é o seu, porque só você compra isso, e esse daqui é o seu, nunca falta. Porque ela fala assim, a gente comprou um para você. Se fosse fazer a curva ABC, provavelmente eu estou lá naquele cantinho, lá no Z, mas eles compram o meu. Mas o ponto que o David está querendo trazer, e que eu queria responder, David, os empresários, em média, não têm feito isso, e isso explica muita coisa. Se for uma empresa de comércio, talvez tenha bastante coisa parada em estoque aqui. Talvez tenha bastante coisa. Em lugares de grande movimento, né, ou empresas mais consolidadas, é nesse momento, analisando isso, que muitas vezes o empresário toma a decisão de nichar. Eu me tornei um especialista em produtos para óleos, então eu posso ter uma linha muito mais forte, porque o meu público olha mais para isso. E aí, olhar para esse tipo de aquisição faz mais sentido, porque te dá mais condição de compra com seus fornecedores também. Porque, olha que interessante, perfil do cliente, segmentação por melhores margens por cliente. Olha só que interessante, o Luciano falou, e eu não conhecia essa história, mas olha que interessante, a sua história do creme para o olho, ela não necessariamente é um cliente ruim, né? Porque pensem, o Luciano não compra esse trem em nenhum outro lugar em Rio Preto. Eles vão colocar a margem... Sou fiel. Eles vão colocar uma margem, não vão colocar a maior margem do mundo, mas eles podem colocar uma margem um pouco maior, porque só eles têm. Então, quando eles olham para o perfil do cliente do Luciano, que é um perfil fiel, é aí que a gente começa a discussão. Nos negócios de vocês, qual é o perfil do cliente que é fiel e que dá mais margem para vocês? Afinal de contas, imagina, todos nós temos nos nossos negócios aquele cliente que vai pedir desconto, vai querer apertar demais a sua margem, que é um cliente mais difícil de atender, enfim, sempre tem. Mas nós temos também os bons clientes que a gente consegue atender super bem e que a margem atendendo esses clientes é interessante e ele fica muito tempo comigo. Quais são esses clientes dentro da operação de vocês? A clareza desse perfil de cliente, no Globo Repórter, que a gente, onde vivem, o que comem, essa é a ideia. Tentar entender quais são os nossos melhores perfis de clientes para que a gente consiga encontrar mais clientes desse jeito. Clientes com boa margem também estão lá no RP, né? São os clientes que me pagam bem, ou nem sempre, né? Porque vamos pensar o seguinte, quando a gente fala de margem, a gente não está falando o cliente que mais gasta com vocês, não. É o cliente que gasta e que, para atendê-los, eu gasto pouco. Eu consegui comprar um produto bom para atendê-los, eu consegui prestar o serviço de uma forma mais econômica e assim conseguir ter uma margem maior. Essa é a dinâmica de um cliente com boa margem. Faz sentido, Luciano? Aqui. CAC. Custo por aquisição de cliente. Imagina o seguinte... E aqui é uma sigla que vocês já conhecem. Quem investe em marketing, quem gasta dinheiro com comissão, investe dinheiro em comissão, em vendedores, sabe que a gente gasta dinheiro para trazer novos clientes. E o custo por aquisição de cliente, a gente acaba desconsiderando. Lá na nossa DRE, a gente acaba olhando para isso como um número que passa desapercebido. Pensa comigo, né, Luciano? Uma dúvida, quem aqui investe em mídia paga, tráfego pago? Quem faz anúncios que não são tráfego pago? Anúncio na TV, outdoor, rádio. Rapaz, é um único. Então, imagina o seguinte. Todos os custos ligados à aquisição de cliente precisam ser contabilizados, certo? Só que a gente precisa escolher os melhores lugares para anunciar, onde eu gasto menos para adquirir cliente.
A grande verdade é que muitas vezes nós, empresários, não conseguimos ter a clareza de quais canais estão trazendo os melhores clientes para casa. E essa discussão precisa acontecer com frequência. Nós precisamos olhar para os nossos negócios e tentar entender onde é que eu consigo atrair cliente mais barato. O custo para atrair cliente pesa na nossa operação e às vezes a gente não dá atenção para isso. Como o Sebrae contribui um pouquinho sobre o quanto os empresários investem em marketing, o quanto eles olham para marketing, para aquisição, Luciano? Então, David, aqui a gente tem um problema. Pessoal, o David perguntou, né, como que os empresários normalmente têm feito isso. O que eu tenho percebido na experiência vivida é que muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes os empresários não sabem de onde está vindo o maior sucesso. Não sabem os canais que realmente atraem mais clientes. Talvez não façam cálculos, não façam... Eu gastei tanto com esse canal, quantos clientes vieram, eu percebo que esse é um movimento mais natural. Não olhar com muita profundidade para o CAC. Perfeito. E é essa discussão que precisa acontecer todos os meses. Além de olhar para a DRE, né, ter uma discussão um pouco profunda sobre esse custo por aquisição. A gente acaba negligenciando isso e o nosso negócio. E aí, por isso que às vezes a gente fala assim, pô, mas investir em marketing é caro. Porque a gente não olha para onde está trazendo os melhores resultados e assim a gente acaba jogando dinheiro fora. Olhando para a LTV, vocês devem ter na base de clientes de vocês, clientes que sempre compram, né? Tem 3 indicadores que são na sequência, que estão muito ligados. O LTV, que é o Lifetime Value de um cliente, o quanto esse cliente é ativo na sua base, o quanto um cliente cancela ou deixa de comprar de vocês, que a gente chama de churn, a pessoa some, né? Porque muitas vezes, para quem tem varejo ou prestação de serviço, simplesmente o cliente não avisa que, Luciano, nunca mais quero comprar de você. Ele simplesmente, a partir do momento que ele saiu da sua porta, ele, cara, não vou voltar, não vou fechar a minha matrícula, eu não vou avançar na contratação com você, eu simplesmente sumo. E qual é o problema disso? Nós perdemos todo esse histórico, a gente não consegue recuperar muitas vezes esse cliente. Então, quando a gente olha para LTV, o quanto tempo um cliente fica comigo, taxa de churn, que é taxa de cancelamento e inatividade, quanto tempo ou quantos % dos meus clientes me deixaram esse mês, no mês passado, no mesmo mês do ano passado, essas taxas de saída fazem muito sentido. Por quê? Muitos de nós, se não fizermos força para reter cliente, o nosso negócio mingua. Eu vou dar um exemplo. No meu mercado, uma taxa de cancelamento normal, considerada normal no meu mercado de comunicação, é de 6% a 8%. Eu vou encarar os 8%. 10 meses dá 80% de cancelamento. Em um ano, dá 96% de cancelamento. Meu mercado se acostumou a perder quase 100% da sua carteira em um ano. A cada ano tem uma nova empresa. Tem uma nova empresa. O negócio do cara esfarela. E a gente precisa discutir muito sobre isso. Falou, cara, qual é a taxa de sumiço de cliente dos nossos negócios? Porque muitas vezes a gente está aqui tão preocupado em crescer, vender mais, e a gente acaba esquecendo de olhar para a retenção do cara. Então, quanto eu tenho conseguido melhorar a minha taxa de retenção? Quanto eu tenho conseguido melhorar a experiência do cliente dentro do meu negócio? E o melhor, não é só manter o cara ali dentro. Se vocês olharem para os clientes que estão há mais tempo trabalhando com vocês, de onde esses caras vieram? Onde eu posso encontrar mais clientes fiéis como esse? Então, muitas vezes a gente olha para a taxa de cancelamento só como um ponto, esse mesmo, meu cancelamento foi de 8%, foi de 6%. O que nós estamos fazendo com isso? Porque é aí que está. Essa conversa precisa acontecer para encontrar o nosso melhor perfil de cliente, o que fica. Porque é no que fica que eu vou conseguir construir uma carteira mais longeva. Posso dar um exemplo? Por favor. Pessoal, agora não sei se vocês perceberam, lembra o DRE grandão, né, com o número grande lá em cima e que vem caindo? O que o David está fazendo com a gente agora? Ele está refinando isso.
Ele está refinando isso, ele está fazendo a gente ver outros indicadores, que não só aquele financeiro, que talvez impactem lá. Aí eu queria, David, você foi falando, eu queria fazer uma conexão desses indicadores, pode ser com um exemplo real. Certa vez, eu fui atender, quando eu atendia os clientes, eu fui atender uma escola. E olha a situação que ela estava passando. O diagnóstico era o que ela nos disse. A minha escola está sempre com alunos, está sempre cheia, está lotada, mas eu não vejo a cor do dinheiro. Foi exatamente essa expressão que a pessoa usou. E, de fato, eu fui lá olhar, lotado, mas sempre assim, sempre assim. Veja, não condiz, né? Como que um negócio que está toda hora com um monte de gente não está sobrando para o empresário? Aí entra todas essas coisas que o David falou. É um caso real. Veja, a gente começou pelo CAC. Como que a gente fez o CAC? Eu sei que você faz mais refinado, mas a gente fez ali com o que a gente tinha em mãos. A gente pegou lá, é uma escola, né? Então ela pegou lá em determinado período tudo que ela gastou com marketing, propaganda, para atrair alunos, e o que ela fez? Gastei tanto em reais e trouxe com isso 100 alunos. Aí ela dividiu todo o gasto por 100 alunos, que foi o que ela conseguiu atrair, ela chegou no CAC, o custo de aquisição de um cliente. Certo, pessoal? Vamos imaginar, só para eu não me perder muito nas contas, que aí a hora que a gente acabou essa conta, tivesse dado R$50. Eu vou trabalhar sempre com esses números, porque ficar perto do 100 é fácil de fazer o percentual na cabeça. Suponhamos que o custo de aquisição daquele cliente foi R$50. Aí, até aí ele tinha. Nós entramos no sistema dele, e pegamos lá as matrículas, data que uma pessoa se matriculou e data que essa pessoa deixou a escola. Ou porque ele perdeu o aluno, ou porque ele acabou o curso. E a gente foi fazendo assim, o primeiro aluno ficou 10 meses, o segundo ficou 5, somamos todos os meses, dividimos pelo número de alunos que a gente somou, deu lá, imagina, uma média de 5 meses. Imagina. Ou seja, ele tem uma taxa de permanência de 5 meses. Depois, converta isso para o seu negócio, se você é comércio, se você é indústria. Mas, portanto, ele ficava com um aluno 5 meses. 5 meses. Então, vamos imaginar, só para facilitar a conta, que a mensalidade fosse R$100. Então, aqui ele consegue a primeira, aquele que o David colocou lá, o LTV. Qual que é a receita que esse aluno me dá? Já que ele fica 5 meses, em média, e a mensalidade é R$100, ele me dá de receita R$500. E ele me custou quanto? Ok, legal. Ele me custou, tá vendo? É o mesmo conceito do DRE, mas agora olhado para um aluno, para um cliente, não para todo, e não para o todo. Ok, a primeira conta foi legal. Ele me custa 50 e tem uma receita de 500. Mas aí depois nós entramos numa outra conta, que foi quanto você gasta com esse aluno. Quanto você gasta com ele. Vamos imaginar que ele gastasse outros R$50. Portanto, agora ele tinha R$50 de custo de aquisição e 250, né, de retorno sobre isso. Então, aí ele começa a fazer as comparações. E em quanto tempo esse aluno se paga, pessoal? Nesse exemplo que eu estou dando. Em quanto tempo ele se paga? Ele custou 100. Quanto que sobra por mês de cada aluno, nesse meu exemplo? R$50. Sem a minha mensalidade. Mas imagina que eu gasto com ele livro, professor, eu gasto com ele também. De cada aluno me sobra 50. Se o meu custo de aquisição foi R$100, portanto, ele vai, no primeiro mês, sobra 50, no segundo mês, sobra 50, ou seja, em 2 meses, eu paguei o meu custo desse aluno. E aí, a partir do terceiro mês, ele começa a ser rentável para mim. Isso explica tudo, Nelson. Por que ele estava lotado de alunos e ainda assim não viu o resultado? Porque quando nós fizemos esses cálculos todos que o David falou, simplesmente sinalizou assim, na mesma proporção, na mesma força que você põe aluno, depois a gente identificou a razão que era,
você perde eles. Portanto, você tem apenas um movimento, que aí os números mostraram assim, claramente nós temos que fazer algo na retenção, não era nem pensar em economizar, era puramente na retenção. Percebeu, pessoal, na prática, como que se utiliza os números que o David colocou? Queria só deixar uma sugestão, porque eu dei um exemplo de escola, e aqui talvez nós não tenhamos tantas escolas assim. Minha sugestão, vai no ChatGPT depois ou numa IA que você gosta, e fala assim, eu tenho uma pizzaria, nada a ver com escola. Como eu calculo o meu CAC? E deixa, ele vai te mostrar uma fórmula. Como eu calculo o meu LTV? E deixa, ele vai te mostrar uma fórmula. E aí você se encontra, e você pega esse exemplo que eu dei e aplica ao seu negócio. O que eu quero dizer é que esses detalhes que o David está colocando, muitas vezes vai explicar nos detalhes o que está acontecendo com a empresa. E porque talvez a gente tenha a percepção de estar fazendo, mas parece que a gente não está fazendo. Inclusive, nesse exemplo de escola, se nós isolássemos quem fica mais de um ano versus quem fica só os 2, 3 meses, nós encontraríamos o padrão do 1 ano e o padrão dos 2, 3 meses. Provavelmente públicos completamente diferentes, idades diferentes, era um professor, era uma modalidade. Algo mostra o padrão e às vezes a gente só não para olhar, né? Isso aqui era uma escola de ensino técnico, tá? Ensino técnico. Só um ponto, tá, pessoal? Era uma escola de ensino técnico, então não ficava o ano inteiro, né? Boa. Ligado a isso, NPS. Olha só que interessante. Não vou nem perguntar para quem tem o costume, mas imagina o seguinte, será que eu estou ligando, eu sei exatamente se o meu cliente está feliz com a minha entrega? Pelo que eu vendi, ele usou o meu produto, não usou o meu produto, ele gostou da comida que ele comeu no meu restaurante, não gostou. NPS é um nível é um Net Promoter Score, é o quão satisfeito está o meu público comigo. E olha só, muitas vezes a gente está acostumado a atender aquele cliente toda semana. E às vezes ele está só cumprindo tabela com a gente também. Ele compra lá porque o preço é o melhor da cidade. Mas não porque você tem um atendimento bom. Não porque você tem uma solução incrível que ele não tem. Só porque é perto da casa dele. Entendeu por que esse cara é satisfeito e se ele é de fato satisfeito com você, pode dar também um norte de o que eu preciso mudar com a minha operação. Até porque tem um outro detalhe aqui, e esse NPS, ele vai, só para explicar, eu mando uma pesquisa para ele, e ele pode votar pelo WhatsApp, pode votar por e-mail, e falar assim, de 0 a 10, qual é a chance de você me indicar para uma próxima pessoa? Se ele me responder 7, ele já começa a ser um detrator. 8, 9, 10 são clientes promotores. Então, um cara de 7, eu preciso falar com ele, como assim 7? Como assim? E um detalhe, às vezes a gente também não quer fazer uma pesquisona, não precisa de nada muito robusto. Eu posso passar a mão no telefone e ligar para o cliente. Eu posso simplesmente, eu atendo 10 clientes no mês, eu atendo 20 clientes no mês, é muito mais fácil fazer esse contato e ouvir. Falei, cara, o quão satisfeito você está? Você está na minha escola há tanto tempo, cara, me conta, onde eu acerto, onde eu erro? A gente muitas vezes esquece de ouvir, né? E aqui tem um detalhe que NPS também tem, a CIRP sabe acompanhar isso muito bem, a gente vê esse indicador todo final de mês, todo começo de mês, na verdade, no mês anterior, que é o ENPS, que é o nível de satisfação do meu colaborador. Então, o quão satisfeito está a pessoa que trabalha comigo, né? Então, mais um ponto também para a gente ficar avaliando. David, pois não? Posso falar um pouquinho de NPS? Pode. Pelo sinal, pode rápido. Pessoal, NPS é porque eu noto que NPS ele é muito negligenciado na pequena e na média empresa. As empresas maiores costumam trabalhar muito NPS, mas as empresas menores costumam negligenciar. E o que eu queria, por que eu queria falar isso, David? Porque esse é um indicador muito verdadeiro. O David explicou como é feito e é simples de fazer. Pessoal, lá na empresa que eu trabalho, é uma empresa grande, como que nós fazemos, David? Todos os atendimentos, a gente manda essa pergunta que o David falou. De 0 a 10, quanto você me indicaria para alguém? E a gente faz isso não só em atendimentos, a gente faz isso também nos nossos produtos, nas nossas aulas, por exemplo. Então, dá para fazer NPS por produto. Da mesma forma que uma
um bar pode fazer NPS de cada um dos seus produtos. E o que a gente tem constatado? Pessoal, só uma consulta. Quem aqui, ergue a mão por gentileza, só para ver se a NPS funciona. Quem aqui indica com muita força a empresa de telefonia que você usa? Daqui a gente não está podendo ver, mas nós estamos podendo... Opa, ó, algumas mãos assim, mais ou menos. Por que eu perguntei isso? Porque como que se calcula o NPS? Não se preocupe, você vai colocar na IA e vai falar, eu tenho uma loja, como eu calculo o NPS, ele vai te mostrar. Mas basicamente nós vamos pegar todos os clientes que responderam 9 e 10, vamos anotar. Imagina que fosse 100, 100 clientes responderam. Eu vou somar os 9 e o 10, vou somar o 0, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, quem respondeu, e vou ignorar, né, o 7 e o 8. Não é ignorar, é para conta, a gente não vai colocá-lo na conta. Aí vamos imaginar, eu fiz 100 perguntas, tive 100 respostas. Eu pego os 9 e 10, suponhamos que deu 80. 80 responderam isso e 10 responderam entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço o percentual, 80 menos 10, o meu NPS é 70. Sabe quanto é o NPS das telefonias? 39. Veja, muito mais longe do 100 e muito mais perto do 0. É por isso que quase ninguém ergueu a mão para dizer, eu recomendo a minha empresa de telefonia, porque o NPS geral das empresas de telefonia é 39. E lembra como que o David chamou? Aquele lá, 9 e 10, é um promotor, ele vai falar da sua empresa, ele vai vender a sua empresa para você, enquanto o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, talvez ele faça o contrário, ele diga, não vá lá que não funciona. Por isso que talvez nós não levantamos a mão, porque o NPS médio das operadoras é 39. Ou seja, temos mais pessoas não recomendando do que pessoas recomendando. Esse é um ponto que eu queria dizer. O segundo ponto é, acreditem demais nesse indicador, porque ele diz sobre a sua empresa. Um exemplo, David, nós temos lá... Posso só terminar o exemplo? E já passo. Nós temos lá um produto que tem NPS 93. Portanto, a maioria absoluta recomenda o produto. O que acontece nesse produto? Quando nós abrimos uma turma dele, David, ele se fecha sozinho. E aí, por que ele se fecha sozinho? Porque eu tenho 93 de recomendação. E sabe como que chegam as pessoas lá? Elas falam assim, eu vim fazer o Empretec. Mas aí a gente pergunta, mas parece que você está tão definido assim a fazer o Empretec? O que aconteceu? Você já leu sobre ele? A pessoa fala assim, rapaz, é que eu tenho um amigo meu que fez isso, e ele está aqui atazanando a minha vida para eu fazer isso. Em um caso, é um extremo, o amigo dele levou ele para fazer a matrícula. Ele falou, ele não só está falando para eu fazer, ele está lá fora. Me trouxe aqui para eu fazer isso. Porque o 9 e o 10, lembra? O NPS desse produto é 93. Portanto, a maioria das pessoas responderam 9 e 10. Eu não tenho só pessoas satisfeitas com aquilo. Eu tenho vendedores na rua. Pessoal, eu tenho gente lá fora me vendendo. Então, é muito importante você encontrar o seu NPS para verificar se você tem vendedores lá fora ou se, de repente, a gente tem alguém falando assim, não vá nessa empresa, não faça esse serviço. Vou passar ali brevemente. Justo. Perfeito. Perfeito. Perfeita reflexão, perfeita reflexão. Mais que perfeita a reflexão, mais que perfeita. Inclusive, essa verificação de NPS, de pesquisa de satisfação, gente, ela é mensal, tá? Aliás, você pode fazer mensal, você pode fazer trimestral, você pode fazer semestral, contanto que faça. Não tem problema. Cada negócio, até tem um ponto importante que fica uma dica aqui de bastidor para vocês. Soltou uma pesquisa de NPS
recebeu várias notas negativas sobre um produto ou sobre um serviço, cara, antes de soltar a próxima, vai resolver. Corre atrás de resolver. Porque muitas vezes, sabe que o cliente pode, na próxima pesquisa, ele fala assim, não vou nem responder. Por quê? Porque acabaram de fazer uma pesquisa, não resolveram, então me perguntando de novo. E aí, no nosso caso, na nossa métrica, quem não responde também é detrator, tá? Quem não responde também é detrator. Bom, taxa de conversão, eu acho que eu vou trazer só para canais com maior ROAS, porque a gente já falou um pouco sobre taxa de conversão e taxa de fechamento. Vamos pensar o seguinte, o comercial de vocês, nós temos algumas métricas para acompanhar. Imagina o seguinte, 100 pessoas levantaram a mão para comprar de vocês esse mês. 100 pessoas visitaram a empresa de vocês, 100 pessoas pediram um orçamento, e só 2 fecharam, só 10 fecharam. Qual que é essa média de vocês? Como que vocês estão olhando isso nos últimos meses? Então, essa taxa de fechamento é algo muito importante, e os canais com maior ROAS, com maior retorno sobre o investimento em publicidade, é o que a gente estava discutindo também um pouquinho atrás, que é quanto a gente tem que investir para trazer um novo aluno, para trazer um novo cliente, para trazer um novo visitante para a loja, quanto a gente gasta e o quanto isso é interessante, tá? Mas eu acho que o principal ponto aqui são conversas difíceis, que é quantas conversas difíceis vocês estão tendo dentro das empresas de vocês hoje. Tudo isso que a gente falou aqui, né, e essa apresentação depois vai para vocês, enfim, mas eu quero lembrá-los de que de nada vai adiantar se vocês chegarem amanhã, não chamarem seus sócios, não chamarem os seus líderes e terem conversas mais duras e mais difíceis sobre esses números. Muitas vezes a gente negligencia essa gestão porque, poxa, eu vou tocar numa ferida, esse número não é da minha gestão, é do meu sócio, esse número não é da minha gestão, é daquele líder que eu não quero mexer com ele agora. Essas conversas difíceis são as conversas que tiram a gente que mexem o nosso ponteiro, né? Então, cuidado em negligenciar tudo que a gente falou hoje, porque, sendo muito sincero, todos os conceitos que a gente trouxe hoje são conceitos que lá no fundo vocês já conheciam. A gente só precisava relembrá-los sobre isso e o principal, provocá-los para que essa conversa acontecesse amanhã. Esse é o principal ponto, é por isso que a gente está aqui, para provocar a conversa, que não é uma conversa simples, não é uma conversa dura, não é uma conversa fácil, porque muitas vezes esses indicadores não estão à vista. A gente vai dar trabalho levantar, vai dar trabalho buscar. Então a gente espera de verdade que a partir de amanhã vocês consigam apertar um pouco o cerco com relação a isso, para acompanhar isso mês a mês e tirar o negócio de vocês do ponto A para levar para o ponto B. Faz sentido, Luciano? Faz sentido. Eu até queria deixar uma sugestão, pessoal, me permitam dar uma sugestão. O que eu faria amanhã? Pegaria as palavras-chave que vocês fotografaram, pegaria as palavras-chave que vocês anotaram e começaria a olhar para elas e estudá-las e pesquisar por exemplo, como que eu vou fazer um NPS sendo eu uma loja que vende carros, que não é tão... um ciclo, né, demora um pouquinho mais. Como que eu vou fazer se eu tenho um negócio que vende toda hora, se é grande, se é pequeno? Não se preocupe, você vai encontrar isso. Mas o exercício para amanhã, na minha visão, e na do David, porque a gente conversou muito isso, é que você comece a olhar para isso e na linha do tempo, se você não estiver olhando, né, se você ainda não estiver olhando, todos esses indicadores aqui, eles parecem ser refinados, parecem ser coisas que são distantes da nossa realidade, mas não são. Eles explicam muito sobre a natureza do nosso negócio. Eles dizem muito sobre o nosso negócio. Então, o exercício que eu queria propor para vocês, a partir de amanhã, é que pegue essas palavras-chave e comece a verificar como que você pode aplicar, como que você pode medir. Essa palestra de hoje foi sobre indicadores. E indicadores é formas de medir o meu negócio. E o indicador sempre precisa, é bom, não é que sempre precisa, mas é muito bom que você o compare com algo. Por exemplo, um indicador, temperatura do corpo. Eu pego o termômetro e meço 38,5. O que isso indica? Febre. Mas não é o 38,5 que disse que é febre. 38,5 é temperatura. Alguém, no decorrer dos estudos, disse que acima de 36,5, fique atento,
você pode estar entrando no estado febril. Então, é sempre importante comparar o indicador com algo. Por isso, nós queríamos muito fortalecer aqui o conceito do associativismo. Porque no associativismo você pode se conversar com outro empresário e você pode, lembra, sempre comparar os percentuais. Isso faz toda a diferença. Não adianta comparar números absolutos porque são estruturas diferentes. Não adianta comparar números absolutos porque é uma pergunta inconveniente. Mas sobre percentuais, só para você comparar as velocidades, é muito importante você estar num ambiente com mais empresários. Na CIRP, nós fazemos isso, nós temos os núcleos. Lá no Sebrae, nós também fazemos isso. Nós trabalhamos com grupos de empresários do mesmo segmento. E aí o que nós fazemos normalmente? Encontramos a lucratividade em percentual desse grupo, para que depois eles possam fazer encontros empresariais e discutir como que você conseguiu resolver um problema que talvez eu ainda tenha. E isso vem sempre nas conversas a partir dos números. E David, você colocou um slide no final, o David está fazendo assim. É para parar, eu entendi. Tudo bem. O David colocou um slide no final, conversas difíceis. Nas conversas difíceis, queria sugerir, traz os números para a mesa, bota os números em cima da mesa. Os números, quando espremidos, torturados, eles vão nos dizer muitas coisas. E aí, a partir daí, você com o sócio, você com outro empresário, você com um consultor, você com alguém, você com você mesmo, com toda certeza você vai encontrar novos caminhos a partir dessa reflexão que estão nos números. É isso, pessoal. Muito obrigado. A gente espera que vocês consigam aplicar isso para a operação de vocês, tá? David, Luciano, muito obrigado. Que noite, né? Acho que o aprendizado que fica é lembrar para que não esqueçamos, né, do que acontece no dia a dia. Pessoal, aproveitando, nós não vamos conseguir, infelizmente, abrir para perguntas, em virtude do tempo avançado. Caso alguém tenha algum questionamento, o pessoal falou que vai ficar até 11 horas, até meia-noite aqui no saguão, então fica à vontade para conversar com eles lá fora. Mas esse, então, foi o nosso 4º encontro. No mês que vem, no dia 14, nós encerramos esse ciclo. E para quem quiser já garantir a sua participação, nós vamos falar de um tema que é inerente a todo negócio, que é planejamento estratégico. Nós vamos receber a Adriana Neves, que já foi nossa presidente, hoje ela é presidente do Conselho Fiscal, também CEO da Conebel. Então, quem quiser garantir em primeira mão, aqui está o link do Simpla. Sempre válido reforçar para vocês que o convite ele é extensivo gratuitamente a todos os colaboradores da empresa. Então, quem quiser aproveitar em primeira mão, está aí o QR Code. Muito obrigado pela presença de vocês, por finalizarem esse dia aqui com a gente. Tenham uma ótima noite, um bom retorno a todos.